pastor pode estar chegando aqui à frente e ele já vai trazer a palavra de Deus para nós. Amém? Então, pastor, Deus abençoe o senhor. Obrigado, pastor. Boa noite, irmãos. É muito bom revê-los. Saber, né, que podemos estar aqui juntos, lendo, compartilhando da palavra do nosso Deus. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. O tema da nossa mensagem esta noite é tempo. O tempo passa muito rápido, né? Quando nós somos crianças, não vemos a hora de fazer 18 anos. Chega a 18 anos, parece que voa. Aí quando a gente chega perto dos 40, a gente quer voltar, mas não tem como mais voltar. Meus irmãos, aqui no livro de Eclesiastes, eu já vou encontrar aqui, capítulo 12, versículo 7. Esse versículo fala sobre o tempo. Que tipo de tempo? Olha, o tempo que nos resta aqui nessa vida. Aqui minha Bíblia é cheia de estudo, cheia de papel, eu fico meio perdido nela aqui. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus, quem o deu. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: e ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Meus irmãos, nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui nessa terra. Quantos dias, quantos anos de vida. E quando menos esperamos, a morte bate à nossa porta. Ou bate na porta de alguém que nós conhecemos. Essa semana eu estava conversando com o pastor Gilberto, né? Morreu 2 pessoas que conheci. Uma eu já conhecia de vista há uns anos. E eu vi ela na quinta passada. Quando foi no sábado, no domingo de manhã, na verdade, eu recebi a notícia, a primeira notícia, né, de manhã, que ele tinha falecido. Fiquei muito triste. Falei, isso é notícia de receber logo no domingo de manhã? Aí na segunda-feira, conversando com as outras pessoas, um outro colega, né, que conheci, faleceu também. Irmãos, nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida. E o tempo é uma coisa que ninguém pode ficar perdendo. Em Romanos capítulo 12, versículo 18, o apóstolo Paulo diz o seguinte: no que depender de nós, tende paz com todos os homens. No que depender de mim, de você, tende paz com todos os homens. A tia Maria, né, quando nós éramos criança, e eu e minha prima virava e mexia, discutia, né, brigava, coisa de criança. Aí ela me puxava a orelha e falava, quando um não quer, 2 não briga. Mas ela é chata, eu falava, né, daí ela falava que eu também era chata. Mas olha, quando um não quer, 2 não briga. E aqui Paulo diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. A Bíblia nos ensina a buscarmos viver em paz com as pessoas, na nossa casa, com o nosso próximo. E não é à toa que o apóstolo Paulo nos orienta a isso. Por quê? Um colega estava conversando e falou: rapaz, eu briguei com ele quinta-feira, eu brinquei, depois briguei, né? E aí, no domingo eu descobri que ele morreu, né? Veio a notícia. Eu falei, é triste, né? É triste. Meus irmãos, em Romanos capítulo 12, versículo 21,
diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então Paulo está nos ensinando a evitarmos as confusões. Tem pessoa que gosta de arrumar confusão. Às vezes eu vejo, né, chego em alguns lugares assim, eu vejo que a pessoa está pronta para arrumar uma confusão. Às vezes comigo ou com alguém da minha família. A melhor resposta é o calado. Né? Só oro para Deus mudar aquele coração. Deixa para lá. Né? Deixa para lá. E olha, irmãos, nesse mundo vamos ter perseguições. Vamos ter tribulações. Em João 16:31, o que o Senhor Jesus nos ensina? Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, em vez de ficarmos perdendo tempo com brigas, discussões, ou conversar à toa, por que não ganharmos tempo em falando do amor de Jesus? Esses dois eu pensava assim, poxa, eu queria ver eles mais uma vez, né, para mim poder falar de Cristo. A próxima vez que eu puder conversar com esse, eu vou convidar ele para ir na igreja. O outro eu vou perguntar se ele conhece Jesus. E não deu tempo, os dois morreram no mesmo dia. Eu fiquei triste. Isso acabou com o meu domingo, né? E com a minha segunda-feira, quando eu soube do outro. Irmãos, em João capítulo 3, versículo 16, nós precisamos buscar ganhar nosso tempo, ou gastar nosso tempo, falando do amor de Deus. E em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A pergunta que eu te faço essa noite é: desses que se foram, quantos nós conseguimos falar de Jesus? A quantos nós conseguimos falar do amor de Deus essa semana? Muitas vezes nós perdemos tempo, como eu disse, com brigas, discussões, picuinhas, às vezes com os nossos afazeres, né, que julgamos ser mais importantes, e esquecemos de falar: olha, Jesus te ama. Uma vez eu estava na casa do meu tio, né, lá no Figueirinha, passando uns fios lá, aí tinha um servente de pedreiro, que trabalhava um pouquinho, ficava parado, trabalhava um pouquinho, e ele estava tentando converter lá o pedreiro, falando de Jesus. Aí ele chegou para mim e falou assim: nunca vi aquele menino, né? Ô irmão, Deus te ama, Jesus te salva. Eu falei: amém, né? Eu sei. E aí deixei ele conversando com o outro lá e continuei fazendo minhas coisas. Mas eu pensei, esse rapaz não está perdendo tempo. Ele está buscando ganhar tempo, ganhar almas para Cristo, falar do amor de Deus. Irmãos, esquecemos do mais importante, mostrar o quanto Deus nos amou e deu seu Filho Jesus para nos salvar. Em 2 Timóteo, capítulo 4, ainda no Novo Testamento, lá no final, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 2 e 3. Paulo ensina seu filho na fé, Timóteo, a aproveitar todas as oportunidades para falar do amor de Deus. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olha, nós não podemos perder tempo, como Paulo ensina. Oportunidade de falar do amor de Deus. De falar o quanto Deus nos ama. De testemunharmos com nossa vida do amor de Jesus. Existem muitos que se acham sabidões, né? Eu leio, não preciso de ninguém. E se engana. Porque acaba se enredando ali, perdendo seu tempo no orgulho que Satanás coloca no seu coração. Irmãos, o apóstolo Paulo fala sobre aproveitarmos as oportunidades, não para se mostrar que sabe, mas para falarmos do amor de Deus.
para testemunharmos do amor de Deus, mostrarmos o quanto Deus nos ama e mudou a nossa vida e pode mudar a vida daquela outra pessoa. Pois pode ser o nosso último encontro com aquela pessoa. E aí? Uma vez me perguntaram, né? Se hoje fosse seu último dia de vida, o que você faria? Aí os que estavam à volta falaram assim, eu ia falar um monte de verdade para quem que tinha que falar. Outros, eu ia fazer tal coisa, tal coisa. Ele falou, e você? Eu ia pedir perdão a Deus mais uma vez dos meus pecados. Eu ia estar buscando me preparar para se encontrar com Ele. Já entreguei a vida a Cristo, sou salvo, mas ia pedir perdão pelas minhas falhas. Aí baixaram a cabeça. Porque às vezes a gente pensa em tanta coisa que vai ficar nesse mundo, ou que nem vale a pena, e deixamos do principal. Como diz Isaías lá, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Irmãos, quantas pessoas têm morrido sem ouvir de Jesus? Impossível que ninguém ouviu, mas da sua boca, ela ouviu de Jesus? Da minha boca? Então, irmãos, quantos nós perdemos por falarmos sobre tudo? Futebol, política, um monte de coisa aí, e não falarmos o quanto Deus nos ama. Tem conversas que eu acho que é tão perda de tempo que eu procuro ficar quieto, né? Sair de perto. Mas olha, falarmos o quanto Deus nos ama, enquanto nós estamos aqui nessa terra com a pessoa, isso é importante. Ligar e falar, olha, Deus te ama e eu também te amo, e eu quero o seu bem. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, nós temos só uma chance, como o segundo versículo que eu li essa noite. E ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nós temos uma vida somente, aqui nessa terra. Depois terá a vida eterna ou morte eterna. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, em Mateus capítulo 5, versículo 16, o Senhor Jesus nos ensina algo importante. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Quando Paulo fala para não pagar o mal com o mal, mas vence o mal com o bem, eu lembro quando Jesus fala, né, se alguém te ferir na face do lado direito, oferece o esquerdo. Irmãos, é no sentido de muitas vezes darmos o calado por resposta para evitar confusão, orarmos a Deus por sabedoria, como resolver e como ajudar aquela pessoa a encaminhar até Cristo. Pelas nossas palavras, muitas vezes pelas nossas ações, pelo nosso comportamento, né, pela nossa vida. Jesus diz, olha, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que as pessoas vejam e falem, glorifique a Deus. Olha, glória a Deus que essa pessoa mudou. Eu quero conhecer o Deus dessa pessoa. Eu quero ser igual a essa pessoa. Já pensou que legal? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Devemos pensar, será que minha luz está brilhando? Será que as pessoas veem Cristo em minha vida? Esse tempo que se chama hoje, será que eu estou vivendo para o Senhor? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Devemos pensar sobre isso. Como que as pessoas nos enxergam? Será que elas veem Cristo em nossa vida? O tempo que nós estamos vivendo aqui nessa terra, estamos fazendo como Paulo fala, sobre vivermos para o Senhor e não para nós mesmos? Aí eu comecei a procurar, né, meu serviço. Eu tenho algumas pessoas que me ligam, né, para trocar uma lâmpada, arrumar um chuveiro. Aí eu lembrei de uma senhora que estava doente, eu queria muito visitá-la novamente, e eu não vi mais a foto dela no WhatsApp. E parecia que ela estava, né, com uma doença
séria, né, no câncer. Aí eu tentei procurá-la, não consegui achar mais. Perdemos tempo correndo atrás do vento, muitas vezes. E esquecemos de falar do amor de Deus. Irmãos, aproveita o tempo que se chama hoje para fazermos a diferença, para vivermos diferente do mundo de trevas e sermos luz nesse mundo. Pois em Romanos capítulo 13, versículo 23, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Por causa do pecado, as doenças entraram nesse mundo e nós estamos sujeitos a tudo isso. No capítulo 6, versículo 23 de Romanos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, o pecado nos leva à morte, à separação. Mas o presente, o dom gratuito de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que nos dá o perdão, que nos dá a vida eterna. O que te impede de receber Jesus hoje como Senhor e Salvador? O que te impede de falar, eu recebo o Senhor Jesus como meu Salvador? Eu peço perdão pelos meus pecados. No capítulo 3 aqui de Romanos, versículo 10, ninguém é melhor que ninguém, porque está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Versículo 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E olha, irmãos, o tempo que estamos aqui, como nós estamos vivendo? O que nós estamos buscando? Ah, mas eu já falei para bastante pessoas de Cristo, mas para aquela que morreu hoje, e você podia ter falado e não falou. Então, irmãos, como Paulo fala a Timóteo, olha, prega, seja tempo oportuno ou não oportuno. Ah, mas eu não sei como falar de Jesus. Entrega um folheto. Entrega um folhetinho. É coisa de 30 centavos um folheto numa livraria. Você compra lá e fala, olha, queria dar uma mensagem para você. E aí você vai entregar um pedacinho da palavra de Deus para aquela pessoa conhecer do amor de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas buscam, perdendo tempo, perdem seu tempo buscando uma paz ilusória no mundo, nas drogas, nas bebidas, e às vezes só precisa de alguém falar assim, olha, Jesus te ama, Ele quer te dar uma paz que você não conhece, uma paz que o mundo não pode te dar, Ele pode. E aí a pessoa vai se interessar. Hoje eu estava vendo um vídeo à tarde, um pedacinho de um vídeo, né, do testemunho daquele japonesinho do PlayStation lá, e ele falou que uma fase da vida dele ele estava perdendo tudo que ele ganhou, né, na televisão, com mulheres, bebidas, e um amigo chamou ele para dar um rolê, aí ele falou, que rolê? Vamos na igreja. Não, igreja não, vamos para outro lugar, menos igreja. E aí o amigo conseguiu convencer ele a ir na igreja, e ele ouviu o pastor pregando a palavra, e naquele dia ele falou, eu quero esse Deus. E se converteu, entregou a vida a Jesus, parou com aquelas coisas ilusórias do mundo. Eu falei, poxa, que legal, né? Deus abençoe que continue assim. Mas, irmãos, às vezes a gente não imagina o quanto um convite faz uma diferença. Olha, vamos assistir a live, vamos compartilhar, ou vamos na minha igreja quando voltar os cultos. Um folheto, né? Às vezes a gente entrega um folheto, a pessoa guarda no bolso, uma hora ela vai tirar do bolso, ou no meio de um livro, e vai ler aquele folheto. Às vezes, quando eu entrego, consigo depois contato com a pessoa, falo, você leu o folheto? Você leu aqueles versículos que eu te mandei? Leia. Ou eu posso ler com você. Isso ajuda bastante a pessoa a ouvir do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 a 20, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus.
e pertence a Ele. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Como nós podemos glorificar a Deus no nosso corpo? Mostrando o que Jesus fez em nossa vida, como Ele nos transformou. Tomarmos cuidado com nossas ações, com nossas palavras, com nossas roupas. Tem gente que gosta, né, de usar roupa só para seduzir, né, para mostrar músculo, às vezes a barriga, né? Ou uma roupa tão apertada que dá para você ver tudo. E isso atrapalha a vida e a mente das pessoas. E olha, irmãos, devemos tomar cuidado, porque Satanás é muito astuto. E aí a pessoa perde o tempo seguindo a moda, em vez de seguir a Cristo. O nosso corpo pertence a Cristo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Eu lembro de um livro que a tia Maria nos emprestava na adolescência, que chama Mais Puro do que Diamante. E tinha uma moça que, quando ela se vestia, ela perguntava: Senhor Jesus, essa roupa te agrada? E ela usava um anel no dedo, que era um compromisso que ela tinha com Cristo, que ela só ia trocar por outro anel quando Jesus preparasse alguém que amasse a Ele e amasse a ela. Mas olha, quantas vezes nós perguntamos: Senhor Jesus, essa roupa te agrada? Eu vou ajudar as pessoas a ir a Cristo ou vou chamar a atenção para essas pessoas ficarem me olhando? Ah, porque eu gosto de uma camiseta que mostra o braço, né? Só para mostrar que eu tenho músculo? Tomar mais cuidado, irmãos. Porque a gente perde muito tempo, às vezes, atrapalhando as pessoas para ir a Cristo, em vez de ganhar a Cristo. Ou as pessoas vêm só por causa, né? Para ficar nos olhando. Não estou dizendo que você tem que, né? Não é isso, mas tomar cuidado. Tem como a gente andar na moda sem ser vulgar, né? Sem ficar perdendo tempo, querendo copiar as pessoas que não temem a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Como podemos glorificar a Deus no nosso corpo? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu creio, né, que todo dia Deus nos dá uma oportunidade de sermos melhores do que ontem, de mudarmos, corrigirmos as nossas falhas. Ontem eu perdi tempo com coisas que não me ajudou a ir a Cristo. Então, como eu posso hoje gastar o meu tempo aprendendo mais da palavra? Ou falando do amor de Deus, ou testemunhando? Agindo diferente, buscando cada dia ser uma criatura melhor, uma pessoa melhor, que busca honrar e glorificar o nome de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Olharmos nosso tempo que nós temos passado com a nossa família, com os nossos familiares. Se buscamos ser uma pessoa agradável ou aquela pessoa chata, né, que ninguém quer por perto, por que não mudarmos? Deixar de ser inconveniente para ser uma pessoa conveniente, que realmente reflita a luz de Cristo em nossa vida. Mostrarmos o quanto Jesus mudou e pode mudar, está mudando as nossas ações. Perfeito nós não vamos ser, a verdade é essa. Não tem como ser perfeito aqui nessa terra. Mas nós podemos ser melhores do que ontem. E amanhã, melhores do que hoje. Às vezes eu fico pensando, poxa, por que não gastei meu tempo um pouco, né, ensinando meus filhos a andarem de bicicleta pequenininho, hoje não ia sofrer tanto. Natan sabe um pouco, Davi está aprendendo, mas ainda dá tempo. Mas o tempo passa muito rápido e eu sei que logo eu não vou ter mais eles ali para segurar. Então, irmãos,
o tempo que se chama hoje, nós devemos aproveitar para testemunhar de Cristo, falar do amor de Deus, amar as pessoas, demonstrar amor e ser amado. Mostrar o quanto Jesus nos ama e nós somos diferentes, né? Porque Cristo nos faz diferente, não porque nós somos melhores, mas porque Cristo nos ensina a agir diferente do mundo mau. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. Devemos cuidar da nossa casa, nossa família, nossos irmãos em Cristo, zelar por eles, né? Às vezes quando alguém chama para fazer algum tipo de serviço que eu não consigo, eu indico um irmão. Eu falo, olha, eu não posso fazer esse serviço, mas eu sei quem pode. E aí eu indico, né? Se a pessoa não quer fazer, eu indico o outro. Mas primeiro eu dou preferência para os meus irmãos em Cristo, né? Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2, diz assim: para o tempo que nos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Se nós lermos o versículo 1, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós mesmos do pensamento. Também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que nos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Não é fácil, irmãos, mas devemos orar a Deus. Pedir ao Senhor todo dia que nos faça um vaso novo nas mãos do oleiro. Que o Senhor nos molde para sermos aquele vaso de honra e não de desonra. Paulo diz, aquele que pensa estar de pé, olhe para que não caia. Então nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus, e devemos ver como estamos vivendo, como estamos agindo. Como eu posso demonstrar o amor de Deus às pessoas? Como eu posso avisá-la do perigo tão grande e grave que é a pessoa morrer sem Jesus? Ou morrer como esses dois essa semana, e eu pensar, será que eles tinham Cristo? Não é julgando, mas será que, né, eles tinham Jesus como Salvador? Remindo o tempo, buscando viver diferente, testemunhar do amor de Deus. Sermos diferentes. É tão gostoso quando a pessoa fala assim, olha, você é um pastor diferente. Você é um profissional diferente. Porque você não faz que nem os outros fazem. Você pensa na pessoa. Olha, ontem eu consegui ligar para um senhor que foi meu cliente há um tempo. Eu sei também que ele sofre de problemas de saúde. Aí eu mandei mensagem perguntando se estava tudo bem, já que eu não consegui falar por telefone. A esposa falou que ele está internado, né? Ore pelo seu Arnaldo. Ele faz hemodiálise. E aí eu fiquei triste, né? Falei, poxa, Deus abençoe que ele saia dessa e volte para o conforto do seu lar. Mas olha, orarmos pelas pessoas, para Deus estar abençoando, curando, e que elas venham encontrar a Cristo. Em João capítulo 6, versículo 36, João 6, 36, Deus deseja que os homens sejam salvos, que conheçam a Cristo, e que nós possamos ser esse canal de bênção para as pessoas encontrarem o Senhor Jesus. Como nós estamos gastando o nosso tempo? Às vezes com brigas, discussões, picuinhas, que não levam a nada. O que Jesus faria no seu lugar, no meu lugar? Capítulo 6, versículo 36. Perdão, é 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Deus quer que confiemos na sua palavra, que mostramos que em Cristo há esperança. No capítulo 11, versículo 25, é muito usado esse versículo em velório, né? Quando nós vamos nos velórios aqui em Marília,
Se a pessoa é evangélica, eles colocam esse versículo atrás do caixão ali, né? Mas é uma verdade. Eu já usei muito esse versículo para fazer culto de velório, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Em Cristo há uma esperança de vida eterna. Em Cristo há uma esperança verdadeira através da palavra de Deus. Então nós podemos transmitir isso. É gostoso conversar de outras coisas? Sim, é gostoso. Mas olha, não gaste seu tempo somente com essas coisas. Busque falar de Jesus. Demonstrar o amor de Deus às pessoas, o quanto Jesus o ama. O que Jesus fez em sua vida. Capítulo 5, versículo 24 aí do Evangelho de João. Jesus disse, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Como nós podemos levar esperança às pessoas? Olha, em Cristo há uma esperança. Vamos viver nesse mundo, buscando servir a Deus, vamos enfrentar as batalhas de cabeça erguida, confiando no Senhor, pois a nossa esperança não está somente aqui nessa vida, está na eternidade, onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá doença, onde não haverá preocupações. Em João ainda, capítulo 10, versículo 28, para encerrarmos. Em Cristo há certeza de salvação e devemos gastar nosso tempo, nossos interesses nisso. Eu estava vendo umas conversas, né, de pastores e é triste porque às vezes a gente gasta tanto tempo, né, em estudos, em profissões, e esquecemos de gastar nosso tempo aprendendo da palavra, falando do amor de Jesus. E cadê os missionários de hoje? Os obreiros, os futuros pastores? Devemos orar a Deus por pastores, por missionários, por irmãos que tenham vontade de trabalhar na obra do Senhor. E como cristãos também nós devemos ser o pilar ali que sustente, espiritualmente, financeiramente, moralmente, né? Em vez de ficar falando mal, denigrindo. Tem gente que sai da igreja, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal de todo mundo. Ore, honre, gaste seu tempo honrando a Deus, falando do amor de Deus, ajudando com aquilo que Deus tem te dado, colocado no seu coração, a sustentar a obra. Isso é maravilhoso. São poucas igrejas, como a nossa aqui, que tem essa visão missionária. Mas nós precisamos orar a Deus para ter futuros missionários. Há uma geração muito boa, inteligente, criativa, que pode ser muito usado na obra do Senhor. E o tempo que você tem gasto, vivido, para quem será? Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Em Cristo há certeza de salvação. Em Cristo há certeza de salvação. E o que te impede de receber o Senhor Jesus hoje como Senhor e Salvador de sua vida? O que nos impede de buscarmos ao Senhor, aproveitando cada oportunidade que nós temos de testemunhar, de falar, de aprender do amor de Deus por nós? Às vezes as pessoas reclamam, né? Por que eu não fico na frente de casa jogando conversa fora? Não tenho tempo para jogar conversa fora, né? Quando eu não estou ajudando alguém, socorrendo, fazendo alguma coisa, eu estou em casa descansando, porque eu não sou de ferro, ou lendo a Bíblia, ou fazendo histórias. Eu fiquei pensando, por que eu não ensinei meus meninos a andar de bicicleta quando eu era pequeno? Não fui um pai ausente, né? Satanás às vezes tenta colocar na nossa mente que somos ausentes, mas eu estava estudando, estava fazendo visita, fazendo lição, que é importante,
estarmos preparando os materiais para a obra de Deus. E meus filhos viram isso e ajudam no que eles podem. Então, irmãos, não deixe Satanás enganar você, iludir, roubar o seu tempo. Que Deus possa nos ajudar a aproveitar o tempo que nos resta hoje, aqui nessa terra, para testemunharmos, para falarmos do seu amor, para vivermos para a honra e glória do seu santo nome. Amém?